Olá, pessoal. Estamos novamente, segunda-feira, no Barba, Cabelo e Bigode. E hoje a gente está com o professor Berê, especialista em idiomas, professor, né? Então ele vai conversar com a gente sobre essa importância, né, de você saber uma segunda língua. Não é isso, professor? Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco, então, da minha atuação. Como é que nós vemos? Eu sou paulistano, formado em Business, em Administração, e fui aos Estados Unidos fazer o meu mestrado em Marketing, aos meus 20 e poucos anos, e dessa ida aos Estados Unidos, acabei ficando por 20 anos nos Estados Unidos. Daí que vem o interesse, né, do estudo de outro idioma, de você passar isso para frente. Também. Eu tenho também outras atividades nos Estados Unidos, mas é justamente morando fora e vendo como que o idioma é praticado que surgiu a ideia de, voltando ao Brasil, poder praticar e poder oferecer a língua, o idioma, de uma maneira um pouco diferente, de uma forma mais aconchegante e convidativa aos interessados. E agora você falou que tem outras coisas lá nos Estados Unidos. Você tem, então, você veio para o Brasil por quê? Só assim, nem tá na pauta, tá? Mas eu tô... Olha, eu morei 20 anos nos Estados Unidos, os Estados Unidos com 51 estados, eu viajei por 40 estados americanos, eu tenho um outro setor comercial, um setor de mercado de varejo de luxo. E viajei muito por essa parte, a Costa Leste, eu morei 10 anos na Califórnia, morei 10 anos na Costa Leste, na Flórida, em Miami. Fazer uma longa história curta, após esse período, eu vi por bem voltar ao Brasil e foi quando, dentre outras atividades, eu achei interessante vislumbrar o mercado de idiomas. Sensacional, sensacional. Então, você, né, qual que é a importância, né? Você viu qual que é a importância? Falar para o telespectador da pessoa saber um segundo idioma. Perfeito, Matheus. Vamos começar. Eu gosto muito de números. Eu vou apresentar alguns números para nós, podemos conversar. Brasil hoje é um país de 220 milhões de habitantes. Calcula-se, a grosso modo, que 4% da população fala inglês. 4% de 220 milhões, a grosso modo, Muito são pouco, 8 ou né? 9 milhões de pessoas. Já é pouco. Agora vamos piorar isso um pouco. Dos 4%, 8 milhões, estão sendo contados aqueles que falam hello, The book is on the table. the book is on the table e bye-bye. Se você tira o the book is on the table e o hello, o 4% cai para 2%. Leia-se 4 milhões de pessoas. Ou seja, em outras palavras, um Belo Horizonte cheio fala inglês no Brasil. É muito pouco. Pouco demais, né? Para um país dessa extensão, né? Muito pouco mesmo. E eu gostaria, né, no próximo bloco, a gente está fechando agora o bloco, que você falasse, né, da diferença do inglês atual para o inglês da minha época também, uns 15 anos atrás, quando eu fiz inglês, cursinho, né? Então a gente vai para o comercial agora, vamos faturar e vamos voltar, né, que o Berê vai explicar direitinho para a gente. Então Perfeito. até o próximo bloco, gente. Pessoal, essa é a nossa escola de artes marciais. Vem praticar. Tamo junto. A Multifer tem para você uma linha de produtos para serralheria, como chapas, ferragens, equipamentos e muito mais. A Multifer fabrica calhas sob medida, tem telha sanduíche, locação de caminhão muque. Aqui na Multifer tem o que você precisa e nossa equipe está te esperando. Estamos de volta no Barba, Cabelo e Bigode, né, com esse papo bacana com o professor Berê, professor de idiomas, né, especialista, já morou nos Estados Unidos, tem experiência de vida, já teve empresa lá, tem empresa lá. Então, assim, dá para ver que é uma pessoa bem experiente, né, que tem muita coisa para passar, pena que o espaço de tempo é curto.
Eu tenho uma dúvida, né? Hoje em dia, você vê muito dessas propagandas, né? Principalmente do inglês. Aprenda inglês em 12 meses, aprenda inglês em 18 meses. Na minha época, você fazia 3, 4 anos de básico, intermediário e avançado, né? Qual que é a diferença? O que está acontecendo, né? Porque hoje, assim, se for, as pessoas hoje estão mais inteligentes, estão aprendendo mais rápido, é a metodologia. Perfeito. Vamos lá, Matheus. Basicamente, o inglês catedrático, quando ensinado, a criança entrava basicamente no contraturno da escola. Então, quem estuda de manhã vai fazer um inglês à tarde complementar e vice-versa. Quem estuda à tarde vai fazer um inglês de manhã. E a dissertação direta, vamos supor, o verbo to be, verbo ser, é o fantasma de quem começou a aprender inglês. Porque quem, de alguma forma, começou, e são vários que começam, mas não continuam e param, eles tinham que retomar do verbo to be. Exatamente. E falar que tem que voltar com o verbo to be era um fantasma. Então, o que nós vimos interessante fazer? Corroborando até com, hoje em dia, deixar o inglês mais interessante. Só fazendo uma parte, para vocês terem uma ideia de quão importante é o inglês. Tem gente que fala, mas eu nunca precisei do inglês, eu não preciso. Olha, vamos supor que Matheus seja formado em engenharia de produção em Viçosa. E depois, terminado o curso, ele vá a São Paulo procurar um emprego. Então ele bate na porta aqui da minha agência de emprego, e ele vai falar assim, estou procurando um emprego, né? Fiz engenharia de produção e me entrega um currículo. Estou com o currículo do Matheus em mãos. Então vamos lá. Matheus, obrigado por ter vindo por aqui. Eu estou vendo aqui que você se formou em engenharia de produção. Me diga uma coisa, além do inglês, que língua que você fala, Matheus? Além do inglês. Para vocês verem, o inglês ele passa a ser básico, né? Então, o inglês é a língua ainda. O chinês é a língua mais falada no mundo? Sim. Mas o inglês ainda é a linguagem de business. É a linguagem onde você se comunica. É a linguagem onde você se faz entender. Fluência não é saber tudo. Fluência é você ficar entendível, você saber o que está acontecendo e saber se manifestar. Eu morei 20 anos nos Estados Unidos. Eu sou fluente? Sim. Eu sei tudo? Longe de não. Certo? Você começa uma conversa, é muito interessante que quando alguém te pergunta alguma coisa, você vê várias pessoas falando assim, I will go, and then I want... o que é isso, Matheus? Tá pensando, traduzindo dentro da cabeça. Que falta vocabulário na cabeça. Então o cérebro dela fica spinning, fica correndo e procurando uma conversa. Se você tem 250 vocábulos, você consegue manter uma conversa entendível. Só que a maioria das pessoas tem 50, 60 palavras. Então elas não conseguem fazer uma conversa prolixa. Então quando alguém fala assim, the yellow train is pretty fast. A yellow é amarelo, a fast é rápido, mas ela tem que necessariamente fazer a tradução. Na cabeça já está... Então é por isso que nós temos um método que é desenvolvido chamado de blended learning, que a tradução literal seria inglês misturado. E nesse inglês misturado a gente consegue fazer o inglês não ficar pesado, ficar uma coisa fluente e corrida. Sensacional. No próximo bloco eu vou querer saber dos desafios, né, que a escola presencial vive hoje em relação, né, porque a gente tem a escola online, muitas escolas online, né, e falar de mais coisas também a respeito do idioma inglês. Perfeito. Tá ok, gente? No próximo bloco, então, a gente conversa mais, essa conversa com o professor Beré. Pessoal, essa é a nossa escola de artes marciais. Vem pra Chicago. Tamo junto. A Multifer tem para você uma linha de produtos para serralheria, como chapas, ferragens, equipamentos e muito mais. A Multifer fabrica calhas sob medida, tem telha sanduíche, locação de caminhão muque. Aqui na Multifer tem o que você precisa e nossa equipe está te esperando.
Estamos de volta no último bloco com o professor Berê, né? E aproveitando, agradecer os patrocinadores que acreditam no projeto Barba, Cabelo, Bigode. Valeu, gente. Obrigado aí. A audiência só subindo, hein? Então, assim, eu gostaria de saber hoje, na sua opinião, hoje a gente vê muita escola online, né? Quais são os desafios da escola presencial, né? Qual a diferença, qual o ponto forte da escola presencial em relação à escola online, né? O que você tem para discorrer sobre isso? Primeiro vamos falar dos desafios, como você disse. O desafio é muito simples, é tornar, a gente fala em inglês, tornar a língua appealing, tornar a língua interessante e palatável aos interessados. Não pode ser uma coisa maçante. Você não tem que fazer inglês porque é necessário, porque é requerimento, é requisito você para cumprir tabela, para você fazer um mestrado, você fazer um doutorado. Você tem que fazer porque você está conscientizado que vai fazer uma diferença para você no futuro. Ontem eu estava com um amigo de Ponte Nova e ele veio até aqui com um filho de 19 anos. O filho não quer fazer faculdade. O filho trabalha há 4 anos em programação. E ele quer ir embora, ele já está 2 anos marcando no relógio que ele não vai para os Estados Unidos, quer ir para o Canadá, e já sabe o que vai fazer. E o inglês é a base de tudo, ele tem que conversar em inglês. Então o desafio tem que ser interessante. O desafio para o nosso jovem e para o nosso não tão jovem é deixar esse inglês interessante. Como que você faz isso? Não fazendo uma metodologia mais próxima do interessado. Você disse agora de presencial e de online. Nós ficamos 2 anos e pouco só com aula online. As escolas, de uma maneira geral, tiveram uma perda de alunos. Por quê? Porque muitos pais ou muitas famílias não estavam preparadas, como também não estão hoje, de lidar com essa situação do online. O online funciona? Funciona. O online funciona também. Qual que é melhor, o online ou o presencial? Você tem momentos para cada um. Eu tenho, sim, a maioria de nossas turmas online, certo? Nós temos mais de 37 turmas, eu tenho turmas online, mas eu tenho turmas presenciais, desculpe. Mas nós temos turmas online que não quero deixar de ser. Nós temos turmas online, inclusive de crianças que depois de 2 anos, ou porque moram um pouco mais longe, então eu consigo pegar alunos da Redondeza, eu não falei isso ainda, nós temos turmas na Grande Viçosa, leia-se Porto Firme, Paula Cândido, Coimbra. Ervalha, Coimbra, Guaraciaba. Cajuri também. E o que acontece? Nós tínhamos vários que faziam online. Acabou a turma, os pais falaram, olha, eu moro em Teixeiras, mas eu não quero ir até esse trânsito, não quero lidar com isso. Podemos fazer uma turma online? Eu tenho turmas online para crianças de pre-teens, que a gente fala, né? São crianças de 11, 12 anos. Mas o presencial e continua sendo diferenciado. Nós temos também o chamado sistema híbrido. O sistema híbrido é um mix de presencial com online. Então nós temos, por exemplo, Porto Firme. Nós temos uma aula presencial 1 dia por semana e nós temos uma aula online 1 dia por semana. E elas se complementam. Outra coisa interessante na metodologia, até falando para os pais, o que acontece? Isso tem a ver não só com o inglês, tem a ver com a metodologia de ensino de uma maneira geral. O nosso educar, as nossas crianças, de uma maneira geral, o que é dado de matéria, elas estão estudando depois, via de regra, só antes de uma prova ou de uma avaliação. Ao passo que o normal seria elas estudarem e já em casa, independente de homework, de lição, já reverem a lição que foi dada. Certo? Até questão de memorização, né? Sim, porque quantos que às vezes não têm até tempo e tem que necessariamente aprender na aula? Se não aprender na aula, não vai ter tempo depois. É o famoso que se fala, perder o Playboy. Ele tem que performar na aula. Sensacional. E na Active, o aluno tem tudo isso, né? Na Active nós oferecemos isso também e pegamos esse gancho do blended learning, novamente do inglês misturado. Nós temos mais de 10 cursos hoje em dia. Nós temos cursos para mestrandos, doutorandos, nós temos cursos para crianças. Nós temos turmas de crianças de 2 a 5 anos. Você fala, o que uma criança de 3, 4 e 5 anos vai aprender? Elas já chegam a ter, em 6 semanas, um vocabulário de 50 palavras. Elas sabem as principais cores, elas sabem as partes do corpo, elas sabem os membros da família, elas sabem ambientes da casa, quarto, cozinha, sala. E com isso elas já conseguem contar os números e elas conseguem ter uma conversa no nível delas inteligível. 4 e 5. 2 e 3, o grande problema, tanto que são sessões de até meia hora, no máximo. 2 vezes por semana. Mas os de 2 e 3 anos, o grande problema é prender a atenção.
Verdade. Né? Para crianças pequenas. Agora, nós temos cursos, por exemplo, o pai está lecionando na Suécia. Então, eu tenho os filhos fazendo 6 meses de inglês, porque eles vão ter que, em dezembro, ir para lá, filhos de 14 e 15 anos, e vão ter aula em inglês. Só tem 6 meses para aprender. Sensacional. Nós E aí- temos, por exemplo, um segurança que vai voltar, é segurança de um diplomata na França, e ele precisa aprender inglês em 4 meses, porque ele tem como segurança também para saber performar. Ou seja, os interesses são diversos. Sensacional. Que pena que terminou, tem muita coisa ainda que eu estava com dúvida para perguntar, que tudo que é relacionado à comunicação é bacana, né? É assim, Perfeito. eu gosto, né? Agradeço a sua presença, tá? Foi muito, eu tenho certeza. Não esquecer de dar como que a pessoa faz a inscrição, onde que ela acha, dá o Instagram aqui pro telespectador, para ele fazer. Qual que é o Instagram? Perfeito. At é o arroba, né? Aham. Nós falamos Rede Active. Venham falar conosco. Quem estiver aqui em Viçosa e região, em frente ao Bradesco. Então, agradeço o aceite da entrevista e na próxima segunda, um novo entrevistado, uma nova conversa bacana assim. Beleza, gente? Até a próxima segunda.